Está acontecendo um negócio no mundo que as pessoas talvez não estejam percebendo. Por isso que eu proponho para todo mundo moderação, paz, harmonia. Porque às vezes o caçador de hoje é o caçado de amanhã, o perseguidor de hoje é o perseguido de amanhã. O ministro Paulo Guedes revela uma informação que todo brasileiro precisa saber e não é falado na televisão, e muito menos outros políticos vão te falar. Assista esse vídeo até o final e preste muita atenção ao que o ex-ministro Paulo Guedes tem a dizer. Isso eu acho que a gente também às vezes tem que dar um desconto para os políticos. Às vezes existe muita crítica para o que é às vezes a criação de um personagem político, né? Ele é o personagem político que diz o seguinte: ó, eu sou um libertário. Então eu acho que quem está vivendo bem são os políticos, porque a Argentina está afundando desde o Perón e para eles a vida está ótima. Eles viajam de jatinho para cá e para lá, passeiam, são prósperos, deram certo na vida, enquanto a Argentina afunda. Então ele está fazendo ali, ele está fazendo uma alegoria, ele está contando, é um personagem político desempenhando um papel, né? Captando votos, usando aquele personagem dele para denunciar a classe política, falando, olha, tá todo mundo aí se divertindo. Aí eles falam assim, não, mas tem aqui mesmo a centro-direita aqui que pode ser, não, você também, eu vi um debate dele com a Burit, que é a outra candidata, que é de centro-direita. Por isso que a direita às vezes apanha também, porque tem dois de direita, os dois brigam, a esquerda leva o cara do centro e acaba ganhando a eleição. Mas aí eu vi ele criticando, falando, não, vocês são coniventes, vocês apoiaram isso tudo aí, apoiaram os aumentos de impostos. Se você é um liberal, você não aumenta o imposto, você reduz os impostos. Então ele é um personagem político defendendo uma posição libertária. Não é interessante como ele tem um bom apoio? Não, eu acho interessante o seguinte, aparentemente está acontecendo um negócio no mundo que as pessoas talvez não estejam percebendo. Por isso que eu proponho para todo mundo moderação, paz, harmonia, porque às vezes o caçador de hoje é o caçado de amanhã, o perseguidor de hoje é o perseguido de amanhã. Então o que está acontecendo? A direita ganhou na Bulgária e ganhou na Polônia, na Hungria e na Polônia. Aí todo mundo, extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Aí ganhou na Itália, extrema-direita, aí ganhou na Espanha. Parece que vai ser renovada no Reino Unido e deve ganhar na França. Aí ganhou no Uruguai e ganhou no Paraguai. Vai ganhar na Argentina e deve ganhar no Chile. E amanhã pode a direita voltar no Brasil. Então esse negócio de ficar caçando direita, perseguindo, esse troço depois volta. Nós chegamos lá, por exemplo, eu não vi caçada, perseguição, nada disso. Eu, pelo menos, não cacei, não persegui ninguém. Ao contrário, meu relacionamento foi super construtivo com todo mundo que tinha o que ajudar para um país melhor. Antes da pandemia, nós aprovamos a reforma previdenciária e já tínhamos preparado a reforma do Pacto Federativo, que era a reforma fiscal, com apoio total do Senado. O Senado, o presidente do Senado na época me chamou e falou, olha, a Previdência já foi aprovada na Câmara, ela capitaneou, agora nós vamos fazer no Senado. Aí ele virou e falou assim, olha, aquele senador ali, divide o seu programa em 3, porque aí eu vou pegar 3 partidos. Eu falei, mas aquele partido não é nem da base do governo, ele vai apoiar? Vai apoiar. Mas ele parece que é de esquerda. Não, mas ele vai apoiar porque nós estamos botando aí a revitalização do São Francisco, nós estamos botando, ou seja, a política, ela se move. Se você ouvir o que a pessoa quer e for correto tecnicamente, politicamente aceitável, não tem problema. Então, tinha muito barulho, muita briga em cima, mas embaixo a coisa estava mais ou menos deslizando para um lado para o outro. Às vezes travava, às vezes não. Mas houve também cooperação de todo mundo com todo mundo. Houve momentos em que o presidente ia ao Supremo, houve momentos em que o Supremo foi ao presidente. Eu presenciei várias, porque eu estava sempre envolvido em tentar que o diálogo prevalecesse. Então tinha o show para fora, a briga, a confusão, política, é normal, eu dizia política no Brasil é barulhenta, particularmente porque tinha uma disputa de território.
Então tem poderes que às vezes entram um pouco no pé do outro. Aí o outro pisa, empurra de volta. Então isso não era o meu espaço de atuação. Meu espaço era economia. Eu tinha que conversar com todo mundo para tentar fazer a coisa acontecer para o melhor. Eu tive ajuda. Tinha gente do meu lado que às vezes atrapalhava, tinha gente que estava na oposição e ajudava. Então não é nada trivial, é muito sobre os princípios, sobre o espírito de quem está lá, se está bem intencionado ou não. Mas o que está acontecendo, quando você fala na Argentina aqui, não é um fenômeno isolado. A direita tem ganho várias eleições numa parte do mundo. E a esquerda tem que entender que isso é do jogo. Quer dizer que a democracia só é boa quando ganha o outro lado? Só quando um lado ganha? Eu cansei de falar isso durante a campanha. Falei, o Brasil é um saci pererê. A democracia só pula com a perninha, só tem uma perninha. Quer dizer, durante 30 anos, todos os candidatos eram de esquerda. Aí, de repente, apareceu um que é de direita, que é conservador. Eu sou um liberal, eu não sou um conservador. Eu sou um liberal. Agora, foi aparentemente uma política, uma aliança de liberais, conservadores, contra uma hegemonia de 30 anos de esquerda, de socialistas ou social-democratas. Então o programa é diferente. Eles fecharam a economia, nós queríamos abrir. Eles aumentaram os impostos e gastaram mais. Nós queríamos reduzir. Agora você fala, nossa, quem cara pálida, porque os militares também aumentaram os gastos e se endividaram. Todos os descaminhos que nós tivemos foram sintomas, epifenômenos de algo mais importante que estava acontecendo. O governo gastou muito para fazer Brasília. Aí, de repente, veio uma inflação, acabou resultando num golpe militar. Aí depois, agora, vamos fazer substituição de importações. O Brasil é uma ilha de prosperidade no mundo. O governo gasta, vamos gastar mais. Tomou muita dívida, crises cambiais sucessivas. Agora plante que o João garante, vai ser a maior agricultura do mundo e tal. Resultado, o governo João Figueiredo acabou em chamas com uma inflação de 200% ao ano. Então não quer saber se é de esquerda, se é de direita. Fez merda, aparece a merda. Ela aparece. Então se endividou muito, crises cambiais sucessivas. Agora o governo está financiando com emissão de moeda, hiperinflação. Agora o governo está em endividamento em bola de neve. Vai gastar 400 bi com juro da dívida e o Bolsa Família inicial era só 10 bi. Era muito mais barato atender os frágeis do que ficar rolando o endividamento em bola de neve. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para isso sem paixão. Você pode ter paixão política, pode eleger quem você quer e tal, mas ganhou ou perdeu, você tem que fazer o que é certo. Quem ganha vai governar corretamente, de acordo com o que acha, mas usa bons economistas, senão vai dar errado. Perdeu? Prepara para a próxima, pega a senha, entra na fila, próximo voo, quem sabe você pega. Ou nós trabalhamos assim ou não dá. Agora, cada um fazendo isso. Se um achar que o outro mexeu na urna, se o outro achar que a mídia está ajudando um lado em vez de ajudar o outro, aí você descredencia as instituições. E aí nós recuamos nesse jogo milenar. Nesse jogo milenar que nós estamos tentando avançar, cooperar politicamente, que é a democracia. E cooperar economicamente, que são as economias de mercado. É um organismo, é cooperação. Você sabe fazer essa camisa que você está usando? Não faço ideia. Não faz ideia, né? Esse microfone que você está falando, alguma ideia? Essa xícara aí. Você não consegue fazer nada do que você está usando. Verdade. Sabe por quê? Você é um exportador de serviço. Você serve a comunicação. Você é um cara que exporta serviços de comunicação. Olha quanta coisa você pode fazer na sua vida com essa habilidade sua. Dá pra fazer bastante coisa. Não é? Você vive em função dessa habilidade que você tem. Antecipamos tudo, postergamos os impostos, ninguém precisa pagar imposto durante um bom tempo, bar, restaurante, todo mundo que estava com dificuldade. Fizemos uma série de medidas, depois desenhamos o auxílio emergencial e aí fizemos o benefício emergencial, que também foi o seguinte: perdemos 1 milhão de empregos em 60 dias. Dali até o fim do ano recuperamos 1 milhão de empregos, porque criamos justamente o auxílio de um lado e do outro lado o benefício, que dizia o seguinte: se você está querendo demitir alguém, não demita. Por exemplo, restaurante. Já que não tem
ninguém vindo almoçar no restaurante por distanciamento social, vamos fazer o seguinte, em vez de 8 horas de trabalho, vamos trabalhar 4 horas. 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar. Prepara a refeição, serve sua vizinhança, depois fecha de novo. E depois volta 2 horas antes do jantar, prepara o jantar, serve a vizinhança, fecha de novo. Pague metade do salário e nós pagamos outra metade. Com isso, nós conseguimos preservar 11 milhões de empregos. Do fundo do poço, que foi julho de 2020, quando nós perdemos 1 milhão de empregos, do fundo do poço até hoje, nós criamos 16 milhões de novos empregos. 16, mais do que Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha juntos. Pega as 3 maiores economias lá do país avançado, junta eles todos, eles não conseguiram criar tanto emprego quanto nós. 8,8 milhões com carteira assinada. 7,3 milhões de novos empregos informais. Então nós preservamos 11 milhões, nós temos um CPF de cada um. Você imagina o seguinte, eram 106 milhões de brasileiros, população economicamente ativa no último censo. 46 milhões tinham carteira assinada, 40 milhões eram informais, são os invisíveis que nós descobrimos, e que era a obsessão do presidente. Nós temos que ajudar esse pessoal. Como é que fica o pai de família que sai, vende uma garrafa d'água num jogo de futebol e leva comida à noite para o pessoal? Como é que a turma vai comer se ele não tem jogo de futebol, tem ninguém no sinal para ele vender uma garrafa d'água? Nós temos que proteger essa turma. Desenhamos o auxílio emergencial. E quando começaram as demissões em massa no setor formal, nós criamos o benefício emergencial. Salvamos 11 milhões de empregos, criamos mais 16. Ou seja, protegemos 27 milhões de empregos nesses 2 anos. Todo mundo dizia que o Brasil ia afundar 10%. Bom, as previsões do FMI, a FMI veio ao Brasil, tanto nós mandamos a missão do FMI embora. Quando acabou a confusão toda, eu falei, você atrapalhou mais do que ajudou, pode ir embora, todo mundo passear. Gosta de goiabada, gosta de ver jogo de futebol, é bom vir para o Brasil, tem praia, tem tudo, mas vocês não estão ajudando a gente. Vai embora, não precisamos de vocês. Fechamos a missão deles aqui. Não tem uso. Atrapalhou na pior hora. Quando nós precisávamos de ajuda, foi a hora em que fizeram previsões catastróficas. Chegaram aqui, o PIB vai cair 9,7%. Bom, resultado, quem caiu 9,7% foi a Inglaterra, quem caiu 8,7% foi a Itália, quem caiu 7,8% foi a França, quem caiu 5,6% foi a Alemanha, quem caiu 4,5% foi o Japão, e o Brasil caiu 3,9% só. Aí eu falei, e agora vai voltar em V, vai voltar com força. O ministro Paulo Guedes está falando em V, só se for V de virtual, brincando com o nosso esforço de manter a moral da tropa, manter a firmeza da economia, porque nós somos átomos que raciocinam. Se todo mundo ficar deprimido, a economia desce. Se a gente tiver um comportamento forte, acreditar na nossa própria força, trabalhar, a coisa anda. Resultado, o Brasil voltou 4,5%. Esse ano, todo mundo dizia que ia ter recessão, vai cair 1,5%, vai cair 1%. Eu ia às reuniões lá fora, no G20, em Washington, em Davos, na Suíça, em Paris, na OCDE, e eu dizia, vocês vão errar, vocês estão subestimando o Brasil, vocês vão errar. Resultado, o Brasil voltou com força, 4,5%. Esse ano, que previam que o mundo ia crescer entre 4% e 5%, e o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%, eu no final do ano passado falei, olha, vocês vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima, vão passar o ano revendo a inflação do Brasil para baixo, vão passar o ano revendo o crescimento de vocês para baixo e a inflação de vocês para cima. Exatamente o que está acontecendo. Resultado, esse ano nós estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8%. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8%. Como eu acho que nós vamos crescer daqui ao fim do ano, vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Então não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo, depois de 30 anos de discurso, último lugar na educação no mundo.
país não cresce, desemprego aberto em massa, achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal, abrimos 8 milhões de novas empresas, estão eles todos cadastrados, 50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou Auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem um homem e uma mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família, segura o cara, ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível, triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais frágeis, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas. Observem os fatos. O que está acontecendo com todos nós. Quem era o principal responsável? O desleixo fiscal, o excesso de gastos públicos, o descontrole sobre as finanças públicas. A economia de mercado, na verdade, chamada inadequadamente de capitalismo, a economia de mercado, ela é uma extraordinária engrenagem de cooperação econômica e de cooperação social. Se você pegar os escritos cuneiformes dos sumérios, a primeira civilização da Mesopotâmia, se você pegar o Dario, na verdade, primeiro foi Ciro o Grande, depois Cambises, depois Dario I, que também era chamada de o Grande. Se você pegar todos os escritos deles, tem mercado lá. Tem pagamento de cevada, tem pagamento disso, quer dizer, o rei coletava. É claro que eles tinham escravos para fazer uma opção de coisa, mas, na verdade, já tinha também as importações de produtos que eles faziam. Traziam coisas de tribos do Egito, trocavam coisas com tribos fenícias, quer dizer, sempre houve o comércio. E o que nós estamos assistindo é que o mecanismo de inclusão social mais efetivo que a humanidade já descobriu até hoje foram as economias de mercado. Elas foram engolfando partes cada vez maiores, até que agora, recentemente, engolfaram o mundo inteiro. A globalização. A primeira globalização foi no Mediterrâneo, a segunda foi quando descobriram o caminho para as Índias e descobriram as Américas. Aí começou uma globalização de especiarias, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro. E, finalmente, a grande globalização agora, que foi essa que engoliu o mundo inteiro. Então, são mecanismos de cooperação social. Isso foi transformado, isso foi demonizado, como isso é uma exploração. Isso não é uma exploração. A China do Mao Tse-tung estava miserável, passando fome. Quando ele mergulhou nos mercados globais, todo mundo melhorou. Os chineses foram explorados porque eles tinham salário baixo? Não, eles foram incorporados porque eles eram competitivos. Justamente como eles eram desfavorecidos, a economia de mercado falou, olha, vocês podem ganhar mais. Vocês valem mais do que vocês pensam. 700 milhões de chineses que comiam arroz no interior saíram, foram para a zona da costa, a parte sul, que são as zonas de exportação, e enriqueceram. Então, essa falácia de que para um ganhar o outro tem que perder, isso é um erro brutal. E a mesma coisa no comércio. O comércio tem 300 anos que essa discussão existe. Não, quem ganha, quem exporta. Não, é o contrário. Imagina que você exporta. Ou seja, você der essas aulas suas, entrevistas, tudo, e não importa nada. Você tem um grande superávit. Você fica sem relógio, sem comida, sem roupa, sem nada, e você que é o esperto. Você exportou bastante e não importou nada. Entendeu? Tô rico. Tá rico. Entendeu? Então, é claro que há uma preocupação, de um lado, com o desemprego. Será que essa indústria vai entrar e quebrar a minha? É claro que há também o lobby local dos industriais, falando, não deixa entrar que eles vão me pegar. Mas, às vezes, é muito melhor você ter o comércio livre e sem esses impostos que destroem sua competitividade, do que você, ao contrário, você bota uma porção de barreiras ao comércio e enche de impostos. Então, ele não consegue trazer a matéria-prima que ele precisa, ele não consegue importar bens de capital que iam aumentar a produtividade do processo produtivo, porque você quer fazer uma fábrica, mas se vier uma fábrica com equipamentos alemães que não são produzidos aqui ainda no Brasil e que podem ajudar você a ter uma fábrica muito mais eficiente, você gostaria de importar aquilo. Então, essa liberdade de trazer coisas que você precisa, ela é muito valiosa.
entendeu? Ela é Perfeito. muito valiosa. Só o empresário é que sabe o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, é claro que as nações são, em geral, protecionistas, mas essa é uma luta que os economistas têm há séculos, explicando, e é natural, e o interessante é o seguinte, quanto mais os países mergulham nos mercados globais, mais rapidamente eles florescem. Não há muito episódio de quem venceu sem ter florescido no mercado internacional. Os ingleses subiram quando brilharam nos mercados internacionais, a China agora subiu, porque antes diziam, mas a Inglaterra era pequenininha e era um império. Eles iam explorar as colônias todas, era uma população pequena, então tirava dinheiro do mundo inteiro e trazia para a Inglaterra. Bom, e a China? A China é 1,5 bilhão de pessoas e eles também entraram, investiram no mundo inteiro, estão comercializando com o mundo inteiro. Então, o comércio é uma máquina extraordinária de criação de riqueza. Você pode, às vezes, num setor ou no outro, querer proteger, porque tem segurança nacional, mas tem governos que dizem que segurança nacional é tudo. Entendeu? Tudo é segurança nacional. E você acaba ficando para trás. Por exemplo, o Brasil ficou muito para trás em informática, porque considerava que tinha que ter uma reserva de mercado para proteger a produção nacional. O Brasil ficou para trás. Todo mundo avançou em informática e o Brasil ficou para trás. Entendeu? Perfeito. Então, é um assunto delicado. Pode haver um caso ou outro que seja exceção, que são os casos técnicos de indústria nascente, etc. Mas é um caso ou outro, não é o caso geral. Perfeito. Bom. E, Paulo, para fechar, a gente falou aqui que o Brasil está bem posicionado naquelas 3 frentes que você comentou. Só que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas para a gente não acabar degringolando e acabar não conseguindo surfar nenhuma dessas 3 frentes que vão jogar o caminho positivo para a gente. Seria hoje esse principal risco o Brasil não dar a devida atenção ao fiscal? Você considera que esse é o principal problema que o Brasil não pode deixar escorregar para não perder essa grande janela? Eu considero a desconsideração com o fiscal o que infelicitou o Brasil nos últimos 3, 4 décadas. Final do governo militar, eram crises cambiais recorrentes, porque justamente os governos estavam gastando muito e você não tinha capacidade. E você fez várias coisas ao mesmo tempo. Você começou programas de campeões nacionais, programa de substituição de importações, programa de subsídio de exportação. Ao mesmo tempo, as empresas estatais todas investindo muito na reciclagem dos petrodólares. Como tinha exatamente muitos dólares, toda vez que o petróleo fica muito caro, se enche de recursos o Oriente Médio e eles reciclam esses recursos. Naquela época, nós trouxemos e fizemos investimentos. Os investimentos foram até bem feitos. Agora, o que acontece? Como era uma economia dirigista, estava tudo na mão do governo, ele fez algumas coisas bem feitas e fez algumas coisas muito mal feitas. Fizemos uma ferrovia do aço, gastamos 10 bilhões de dólares de lugar nenhum para lugar nenhum. Fizemos a Transamazônica, também gastamos 10, 12 bilhões de dólares, lugar nenhum para lugar nenhum, no meio da selva. Então nós cometemos erros grosseiros, enormes também. Jogamos 10, 20, 30 bilhões de dólares fora. E começamos com crises cambiais recorrentes. A manifestação, o sintoma do descontrole fiscal naquela época, final do governo militar, era a inflação crescente. A inflação foi de 30 para 100, 100 para 180, 200, e os militares saíram, a inflação era em torno de 200% ao ano, 2 anos seguidos, 2 anos e meio seguidos. E com crise cambial recorrente. Então, eu diria, se você perguntar assim, quem foi o coveiro do regime do ponto de vista econômico? O desequilíbrio fiscal. Eu criaria um ditado agora que seria o seguinte: quando 2 brigam, quem leva vantagem é o terceiro. É o que não brigou. Entendeu? Então eu vejo, por exemplo, o seguinte: quando houve a grande luta pelo domínio da Europa, de um lado, Alemanha, no domínio da Ásia, de um lado, o Japão, e aí do outro lado, a China, a Rússia, lá na Ásia, e na Europa, França e Inglaterra juntos contra a Alemanha. Na hora que se chocaram esses 2 grandes blocos, de um lado o nacional-socialismo, o nazismo, e de outro lado as democracias liberais, aliadas, no caso, a Rússia também, quando esse grande choque aconteceu,
surgiu a grande potência emergente, que aí ela se concretizou, que foram os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos fizeram toda a reconstrução da Europa. Quer dizer, primeiro eles reconstruíram economicamente a Alemanha e o Japão, os dois grandes inimigos. Depois eles estenderam a mão e reconstruíram a economia da China. A economia da China estava completamente destruída com Mao Tse-tung. Aí o Deng Xiaoping fez um acordo com os americanos, né, com o Nixon e o Kissinger, e começaram a liberalizar os investimentos e começaram a fazer a integração econômica de mais ou menos 700 milhões de chineses saíram dos campos e foram para o sul, para as zonas livres de exportação, justamente para se integrar às cadeias produtivas globais. Isso foi extraordinário. O capitalismo tirou da pobreza, foi a redenção, tirou da pobreza 1,5 bilhão de chineses. Saíram da pobreza exatamente mergulhando nos mercados globais. Então a geopolítica ela é sempre decisiva também. Se dois brigam, aparece o terceiro. O Brasil, por tradição, pelo estilo do povo, pela miscigenação, o Brasil é a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de imigrantes italianos, eu repito sempre isso, fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição de receber gente do mundo inteiro. É um país onde efetivamente se misturaram os povos. Afrodescendentes se misturaram com índios, com europeus, todo mundo se misturou no Brasil. No Brasil existem traços de discriminação social, traços de discriminação racial, mas são muito atenuados em relação ao resto do mundo. Então, o Brasil tem uma tradição de mistura, de aceitação. Tem um livro do Darcy Ribeiro extraordinário, que é O Povo Brasileiro, um povo gentil, um povo diferente, uma cultura nova. Uma nova cultura. E é verdade. Então, numa hora dessa, nós não vamos brigar com a China, nós não vamos brigar com os americanos, nós não vamos brigar com ninguém. Nós precisamos parar de brigar com os brasileiros, né? É só a gente parar de brigar entre nós mesmo, que o Brasil emerge como uma grande potência. Porque a fronteira de oportunidades está aí. É a maior fronteira de investimentos disponível no mundo hoje. Já tinha um pipeline aí de uns 880, 900 bilhões. Na verdade, chegou a 980 bilhões de investimentos em ferrovias, rodovias, concessões de portos, aeroportos, mineração. O Brasil já tinha um horizonte, um pipeline de investimentos muito grande aberto. E essa guerra, na verdade, primeiro, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E depois, a barbárie do Hamas contra Israel, a retribuição de Israel também agora escalando. E aí agora aqui no continente o Maduro ensaiando um plebiscito para saber se toma ou não o petróleo da Guiana. Ou seja, são provocações justamente de quem perdeu espaço na ordem anterior. A União Soviética, quando ela se esfacelou, ela deixou a Rússia relativamente vulnerável. Os europeus erraram de não estender a mão e absorver os russos dentro da Organização Atlântico Norte. Os russos se sentiram acuados, perdedores, fazem um movimento de guerra. O Hamas, a mesma coisa. Os judeus estão se aproximando e, pela primeira vez, na iminência de formar um acordo com a Arábia Saudita. Aquilo ia transformar a região do Oriente Médio num dos maiores hubs financeiros do mundo, porque o eixo de crescimento se deslocou para a Ásia. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador para aquela região e, ao mesmo tempo, pode receber capitais de outras regiões do mundo, que, por exemplo, Singapura é o porto por onde escoam todos, chegam os recursos para ser investidos na Ásia e saem também por Singapura para sair da Ásia e vir em direção, inclusive, ao Brasil e todos os lugares do mundo. Então, num momento como esse, o perdedor, que é o Hamas, tenta tocar fogo no circo para justamente impedir o progresso, o avanço da humanidade, né, para um estado de paz universal. Nós estávamos indo nessa direção. O mundo estava caminhando, o mundo por 60, 70 anos
teve um crescimento extraordinário. Foram reconstruídas toda a economia europeia, também a economia soviética depois da Grande Guerra. A China se modernizou dramaticamente, extraordinariamente, virou um país, do ponto de vista econômico, o maior trader global. Então o mundo estava em direção ao progresso, à prosperidade. E de repente começam essas perturbações. Essa dimensão geopolítica, que eu disse que é a terceira grande dimensão, ela não vai se acalmar tão cedo. Essa turbulência vai continuar. E isso justamente se o Brasil está pacificado, calmo, em vez de um xingando o outro o tempo inteiro e criando um clima de instabilidade interna. Se nós estamos indo em direção a um Brasil forte, o que aconteceria agora, e ainda vai acontecer, é que nós somos parte da segurança alimentar do mundo. Então, em toda essa reconfiguração de investimentos, por exemplo, com essa tensão comercial escalando entre a China e os Estados Unidos, Rússia e China de um lado, Estados Unidos do outro, essa tensão escalando, os investimentos americanos que iam para a China, eles desabaram verticalmente, americanos e europeus. Foi um ano de colapso de investimento externo na China. Colapsaram totalmente os investimentos. E eles foram redirecionados. Eles foram redirecionados para a Índia, em todos os processos produtivos intensivos em tecnologia e capital, eles foram para a Índia. Nos processos produtivos mais estáveis, conhecidos como automóveis, tênis, Nike, geladeira, televisão, manufaturados em geral, eletrodomésticos, eles foram para o México. Por exemplo, nesse ano, pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos foram maiores que as exportações da China para os Estados Unidos. Caraca. Quer dizer, o México, pequeno país, na verdade, virou o nearshoring, o lugar próximo onde nós investimos agora. Então, os americanos agora têm dois princípios. Isso foi dito pela secretária de Tesouro Yellen logo no início, há 2 anos atrás. Eu estava lá numa reunião dos ministros, dos presidentes do Banco Central, de G20, a reunião de G20, e ela enunciou claramente, olha, a nossa política agora é nearshoring, quer dizer, México, é o que está perto, e friendly shoring, ou seja, Índia, que é uma democracia. Preferimos a Índia do que a China, que está com esse estranhamento político e comercial. Então vai haver uma reconfiguração, todo o jogo vai ser rearranjado. Uma reconfiguração das cadeias produtivas. Todas as cadeias produtivas vão ser reconfiguradas. E o Brasil emerge como um pilar na segurança alimentar do mundo, um pilar na segurança energética do mundo, mas particularmente da Europa também, porque o Brasil tem a matriz de energética mais limpa, mais barata do mundo. Perfeito. Então, é a que menos polui, é a mais limpa, é a mais barata. Então, o Brasil é um player natural. E quem tem medo, mas o Brasil vai ficar especializado. Então, já que a demografia é favorável à agricultura, já que o Brasil agora vai ficar cada vez mais mergulhado só em agricultura, não vai se industrializar, é o contrário. Não são antagônicos. O que vai acontecer é o seguinte, da agricultura, que nós vamos ter um boom forte, vamos continuar com uma agricultura muito forte, porque é uma vantagem comparativa natural. Pode ter um ano ruim, 2 anos ruins, um erro de política econômica, uma coisa desse tipo pode acontecer, mas o setor vai continuar muito vigoroso, exatamente porque tem essa demanda forte. O Brasil tem uma vantagem comparativa natural e está aplicando tecnologia agora. Perfeito. Fortemente. A tecnologia chegou ao campo. Isso é a grande novidade. A tecnologia chegou ao campo. Então o Brasil vai disparar nessa dimensão. E aí o que acontece? Vai ser natural que a gente derrame essa competitividade para a agroindústria. Hoje o Brasil tem a soja e importa o óleo de soja. É patético. O Brasil tem um minério de ferro, também para mineração é uma coisa. O Brasil tem um minério de ferro e importa aço. Isso nós estamos tropeçando em nós mesmos. Enquanto nós estamos brigando entre nós, enquanto nós estamos botando impostos inadequados sobre a produção, nós estamos dando vantagem comparativa para outros países. Para outros países, tirando a nossa vantagem comparativa. Então, a vantagem comparativa natural do Brasil na agroindústria é elementar. Eu faço aqui, eu tenho a soja, eu boto a fábrica de óleo de soja ao lado.
Eu tenho aqui o minério, eu boto ali o aço, ou hot briqued iron, que é um material que torna o aço mais flexível, mais leve e mais resistente. E muito mais valioso. Nós podemos, em vez de exportar o aço, nós podemos exportar o hot briqued iron, que é muito mais valioso. Entendeu? Então, isso está pronto para o Brasil fazer. O Brasil terá que se derramar nessas prioridades. Isso vai acontecer, queiramos ou não. Vai acontecer de qualquer jeito. A gente pode fazer bem feito ou pode fazer mal feito. Perfeito. Mas vai ser feito. Então, e mais. Eu estou falando de agricultura e agroindústria. Agora vamos falar da indústria convencional. O Brasil teve, digamos assim, eu cheguei a dizer isso em alguns debates lá fora, que o Brasil teve, por incapacidade, nós perdemos uma grande onda de crescimento sincronizado da economia mundial. 2, 3 décadas, todo mundo cresceu junto e o Brasil estava lá em hiperinflação, 2 grandes golfadas de hiperinflação, depois entramos em processos de recessão, por política autoimpostas, erros de política econômica autoimpostos. Quando começamos a sair do buraco um pouco, aí veio um Covid, mas esse pegou em todo mundo e nós saímos relativamente rápido e melhor do que a grande maioria dos países. O governo federal acaba de admitir, mesmo que nas entrelinhas, aquilo que muitos analistas sérios e independentes já vinham alertando há tempos. O Brasil pode entrar em colapso fiscal em 2027. Você ouviu certo. Não estamos falando de décadas à frente. Estamos falando de 2 anos a partir de agora. O problema: um buraco sem fundo nas contas públicas. A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, enviada para o ano de 2026, é um verdadeiro atestado de irresponsabilidade fiscal. A peça, que deveria ser um guia sério para o futuro do país, revela um cenário fantasioso, onde as despesas continuam crescendo sem controle, enquanto as receitas são tratadas como um conto de fadas. Segundo o governo, os gastos não obrigatórios, justamente aqueles que mantêm a máquina pública funcionando e permitem investimentos, serão de 208 bilhões de reais em 2026. Em 2027, essa verba despenca para apenas 122 bilhões de reais. Mas calma, esse valor já vem carimbado. 50 bilhões de reais vão direto para precatórios e emendas parlamentares. Como diria o economista Gabriel Barros, da ARX Investimentos, o arcabouço fiscal não para em pé. O cenário pintado pelo governo é matematicamente inconsistente, otimista demais nas receitas e completamente desconectado da realidade nas despesas. O pacote de ajustes, um paliativo insuficiente. Mesmo com o pacote de corte de gastos aprovado recentemente no Congresso, o Brasil segue na direção do abismo. O problema estrutural das contas públicas não foi resolvido, apenas adiado. O atual governo não teve coragem de enfrentar os privilégios, os gastos obrigatórios inchados e a farra das emendas parlamentares. Preferiu maquiar a realidade com otimismo estatístico. E tem mais. O próprio crescimento do PIB projetado para 2026 é ilusório. Enquanto o governo trabalha com 2,5%, o mercado já projeta um crescimento bem mais tímido. Ou seja, a base de arrecadação esperada pode simplesmente não se materializar. Os precatórios. A bomba que vai explodir no colo de alguém. Um dos principais elementos da bomba fiscal escondida pelo governo são os precatórios. Aquelas dívidas judiciais que o Estado é obrigado a pagar. Hoje, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esses valores não entram na conta da meta fiscal. Mas a partir de 2027, voltam com tudo. O relator da LDO, Carlos Zaratini, já avisou. Vai ter que ser uma discussão profunda. O volume de precatórios está aumentando. Desde o governo Bolsonaro, esse número cresceu muito.
é bom lembrar que ele deu calote durante um ano, né? O nosso governo pagou o que estava atrasado, 923 bilhões de reais em precatórios. Narrador. Zaratini esquece de mencionar que o calote de Bolsonaro foi uma tentativa desesperada de não deixar o país quebrar. Já o atual governo, que diz ter pago tudo, não explica de onde saiu o dinheiro, e muito menos como vai continuar pagando daqui para frente. Isso sem falar que o próprio Supremo Tribunal Federal forçou esse pagamento, retirando qualquer margem de manobra do Executivo. Cenário de colapso. 2027 é o ano do despertar. Se nada mudar, e infelizmente nada indica que o governo vá mudar de postura, em 2027 o Brasil simplesmente não terá dinheiro para investimentos, nem para manter o básico da máquina pública. A LDO, que deveria ser um plano de ação realista, virou um documento de ficção orçamentária. A verdade nua e crua. O país está sendo levado ao colapso fiscal por um governo que prefere agradar suas bases políticas com emendas, benefícios e discursos populistas, do que enfrentar a realidade com coragem e responsabilidade. Quem vai pagar a conta? Eu, você, o trabalhador brasileiro, o empreendedor que ainda tenta gerar emprego nesse ambiente hostil. Chegou a hora de dizer: basta! A solução está na coragem de enfrentar a verdade. Não adianta apenas apontar o problema. Precisamos falar da solução. E ela existe, mas exige decisões duras e impopulares. Chega de empurrar com a barriga. Chega de fingir que o país aguenta mais um ciclo de irresponsabilidade fiscal. Primeira medida: enxugar o Estado. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma administrativa de verdade. Chega de um Estado inchado, ineficiente, caro e que suga o dinheiro do contribuinte para sustentar uma elite do funcionalismo. Cargos públicos devem existir para servir ao povo, não para garantir estabilidade vitalícia com supersalários e bônus obscuros. Cortar privilégios, reduzir estrutura, digitalizar serviços. O Estado tem que caber no orçamento. Segunda medida: fim da farsa das emendas parlamentares. Emendas parlamentares viraram moeda de troca política. O que era para ser exceção virou regra. É preciso limitar drasticamente o uso de emendas, principalmente as do relator. Um instrumento usado para comprar apoio no Congresso e esconder gastos do público. Se tem uma máquina que precisa parar de funcionar, é essa. Terceira medida: responsabilidade com os precatórios. O pagamento de precatórios deve seguir um cronograma transparente, previsível e sustentável. O que não dá é o governo usar decisões do STF para maquiar o rombo e depois se esconder atrás do caos. Precisa haver um teto realista para os pagamentos, e o Congresso deve aprovar uma regra definitiva que impeça esse crescimento descontrolado da dívida judicial. Quarta medida: reforma tributária com foco em quem produz o governo precisa parar de ver o setor produtivo como inimigo. Chega de espantar empresários com impostos absurdos, insegurança jurídica e burocracia sem fim. O Brasil precisa de uma reforma tributária pró-mercado, simples, estável e que incentive a produção, o emprego e o investimento. Não é aumentando imposto sobre quem trabalha que se conserta o país. É deixando o empreendedor respirar. Quinta medida: freio no populismo fiscal. A última e mais importante solução: parar de gastar o que não se tem. O governo precisa cumprir o arcabouço fiscal com seriedade. E se ele não funciona, que seja substituído por uma regra clara, dura e com consequências reais. Sem pedaladas, sem jeitinhos, sem mágicas contábeis. O Brasil precisa de líderes com coragem para dizer não, mesmo quando isso custa votos. O país precisa acordar. O colapso não é inevitável, mas a omissão, sim, é fatal. É hora de cobrar quem está no poder. Exigir responsabilidade. Exigir reformas.
O Brasil ainda pode dar certo, mas depende de nós, cidadãos, pressionar por mudanças e não aceitar mais mentiras empacotadas em discursos ideológicos. Se você concorda, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Aqui é informação com coragem. Aqui é Brasil acima de tudo. E responsabilidade fiscal acima de qualquer populismo.